Glória a Deus, aleluia. Vai, Senhor, trabalhando nesse lugar, Pai. Vai, Senhor, para a tua serva trazer a palavra essa noite, Pai. Sou pequena, sou carente na tua oração, Pai. Vai usando tua serva essa noite, seja uma noite exposta, uma noite já, Pai. Pai, em nome de Jesus, faça a tua vontade. Em nome de Jesus, essa noite é uma noite exposta. É uma noite já, Pai. Vai, Senhor, protegendo. Vai, Senhor, fazendo a obra, Senhor. Essa noite seja uma noite de expor da palavra. Em nome de Jesus, para a tua serva trazer a palavra. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de resposta. Faça a tua vontade nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Deus, o Senhor está no controle, no baquinho, no vestido. Faça a tua vontade, Deus. Faça a tua vontade nesse lugar, Pai. Essa noite eu agradeço e já te peço, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, faça a tua vontade e usa a tua serva e que só vitória e adoração em nome de Jesus. Faça a tua vontade em nome de Jesus. Ele está no controle e eu te agradeço por tudo essa noite de palavra, Pai. Para a tua serva, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço e já te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmã. Amém, irmã. Amém, querida. Pode ficar à Como é que você vontade. está? Tô bem. Amém. Muito forte, né? Estava até correndo hoje, foi corrido o dia, faltou energia por aqui. Se caso acontecer novamente, é energia, né? No bairro inteiro. Mas eu creio que vai dar para deixar a meditação, né? Assim como foi solicitado, para deixar algo da parte de Deus. Aí eu estava à tarde, quando estava faltando energia, eu disse, mas eu tenho que estudar, né? Então, eu quero deixar até meu óculos aqui antigo, para ajudar, certo? Eu vou ler aqui uma palavra para deixar para a meditação sua, né? E de alguns que se encontra em Mateus, capítulo 9, e o versículo que diz: E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Então estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Esse blasfêmia. Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, então, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus e dera tal autoridade aos homens. Amém? Então, a gente sabe, né, dessa passagem, é bastante conhecida, né? Simples, mas é bastante conhecida, aonde Jesus agora entra pela segunda vez em Cafarnaum. Antes ele tinha ido, e ele gostou tanto do ambiente de Cafarnaum, que ele até considerou como sua própria cidade de nascença, apesar de que ele não nasceu nessa cidade, Cafarnaum. E ali ele estava iniciando o seu ministério, né, de curas, de salvação, de libertação. Tanto que vamos ver que lá em Gadara, né, ele cura, liberta o endemoniado, nós sabemos, né, glória a Deus. Sabemos disso,
dessa libertação que Deus fez. E ali, algumas pessoas vendo aquilo ali, não gostaram. Por quê? Porque a parte desses demônios pediram para que ele entrasse em porcos, manada de porcos. E ali o comércio, né, acharam que o comércio foi prejudicado pela ação de Jesus. Porque tem pessoas que, mesmo Jesus fazendo algo, libertando, né, fazendo algo em sua cidade, na sua casa, nos seus projetos, no seu comércio, não querem admitir, né, porque Deus tira, aí acha que é prejuízo, né? Quantas pessoas têm seu comércio, né, que dizem às vezes até cristãs, mas estão ali induzidos, vendendo cervejas, vendendo bebidas alcoólicas, né? Influenciando o lado mal da coisa. Glória a Deus. E isso não agrada a Deus. E Deus, quando entra no ambiente, ele não vai querer esse, né? Porque ele é santo. Né? E o ambiente, quando Jesus entra, tem libertação, tem modificação, ele conserta, ou seja, ele limpa todas as áreas, né? Ele faz uma organização, digamos assim, né? E uma das primeiras coisas que ele faz, que ele gosta, é de libertação, porque ele veio para isso, para libertar, para perdoar pecados, né? Só ele tem esse poder, essa autoridade. E ali com aquela autoridade, Jesus estava ali com aquela autoridade, né, no seu ministério. E agora ele sai de Gadara porque ninguém apreciou a presença dele ali. Porém, ele não volta, porque aonde Jesus não é bem-vindo, ele também não retorna. Ou seja, se você não quer nada de Deus, só quer algo que seja a seu favor, né? Você quer que Deus modifique, mas da sua maneira. Glória a Deus, né? Também Deus ele não apoia. Ou você deixa ele trabalhar, ou você apoia o trabalhar dele, ou você fica aí nessa sua mesmice, achando que está lucrando alguma coisa. Porém, aquele que não anda com Cristo, não aceita nada dele, vive uma vida de engano, né? Vive uma vida achando que está lucrando, mas na verdade está perdendo. Né? E quantas pessoas hoje estão deixando Jesus de lado, né? Pai do Senhor, Adriele, amém? Então, está deixando Jesus de lado, né? Porque podem perder algo, acha que algo material é mais importante do que a presença de Deus na sua vida, né? Então ali ele agora deixa a Gadara, né? O que ele tinha de fazer ali ele fez, não foi bem recebido, porque são poucos que agradecem os feitos de Deus, e ali ele retorna para Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, ele volta a pregar, ele é bem recebido, porque tem lugares que muitas pessoas não entendem, porque uns lugares são vazios e outros mais cheios. Não é generalizando todo, né? Mas tem pessoas que recebem melhor a presença de Deus do que outros. Né? Então, Cafarnaum apreciaram a presença de Deus, né? De Jesus Cristo. Com o que ele fazia, achavam, né? E ali ele pregava com autoridade, né? Com autoridade, curava. E aquilo ali foi gerando uma grande multidão, né? Foi gerando uma grande multidão para ver os bens feitos de Jesus, né? Então, quando ele chega agora em Cafarnaum, quando ele está ali naquela casa, eu vou pular um pouco por conta do tempo, e ali quando ele está ministrando a palavra, e a casa está cheia, né? E então, chega agora trazendo os homens, dizem que historiadores que são 3, outros dizem que são 4 pessoas, que agora se comovem com a situação de um paralítico e tentam levar até Jesus, porque esse homem estava enfermo, ou seja, estava paralisado, né? E ele não tinha como chegar até lá. E quando chegaram lá, tiveram essa dificuldade, não abriram as portas para ele, não abriram, né? Então, o que é que acontece? A dificuldade, além de ser a dificuldade física e emocional, ainda tinha essa dificuldade na sociedade, né? Então, ficou difícil para ele, era difícil para ele aquilo ali. Mas, como Jesus ele trabalha com conexões tanto fora como dentro, né?
Jesus viu e permitiu. Será que pegou ele de surpresa? Não. Jesus estava bem tranquilo. E quando apareceu esses homens levando, e quando ele chega e a multidão não abre para ele entrar, né, com aquele paralítico pela porta, então eles resolvem subir pelo telhado, para que este homem tenha um encontro com Jesus. Ou seja, a Bíblia vai nos relatar que não era amigo íntimo dele, mas se comoveu com a situação dele, né? Então, quando eles estavam comovidos, Jesus estava ficando ali, ele estava sabendo que estava chegando pessoas ali precisando de cura, precisando de perdão, precisando de algo libertador na sua vida, né? Então ali ele chega agora e ele está ali, mas está ciente, apesar de que ele está ministrando e esses homens estão trabalhando. Por quê? Porque Jesus apoia. A primeira coisa foi que o projeto ele veio por cima, ou seja, ele foi em cima do telhado, representando digamos assim, representando algo do céu, algo apresentado a Deus primeiro, né? E quantas vezes temos projeto e não apresentamos a Deus primeiro? Vamos fazer da nossa vontade, da nossa maneira, do nosso jeito, sem pedir a permissão de Deus e sem pedir a aprovação de Deus. E esses homens, eles chegam e vêm por cima do telhado, né? E ali ele abre uma brecha, consegue abrir uma brecha, eles têm habilidade. Ou seja, o homem teve a oportunidade de ter pessoas experientes, teve conexões de pessoas que poderiam levar até o objetivo, que era Cristo. Porque se essas pessoas que passam na nossa vida não nos levar até Cristo, esqueçam delas. Por quê? Porque ela te leva ao abismo. Porque se não for levar para Cristo, está te levando para o abismo. Se essa amizade que apareceu não for para te levar até Jesus Cristo, então esqueça. Põe só aquela amizade que vai te levar até Ele, que vai te levar até o objetivo da cura, da libertação, né? Então ali eles tiveram esse senso de amor pelo próximo. E eu acho incrível que Jesus ainda estava trabalhando essas leis, de amar ao próximo, de trabalhar a fé. Estava no início e Jesus já encontra essas pessoas, né? Então, ele vai e desce, aquele homem vai descendo no telhado, e Jesus, eu imagino Jesus olhando e vendo aquilo ali. Mas Jesus olha para cima e diz que a fé deles comoveu a ele. Ou seja, por mais que uma pessoa esteja doente, por mais que uma pessoa esteja paralisada, devemos orar por ele sim, né? Porque tem hora que aquela pessoa não tem mais forças para andar, tem hora que aquelas pessoas não têm mais força para falar, não tem mais força para caminhar, não tem mais força para orar, não tem mais força para fazer algo para Deus. E aí entra quem está de pé, entra quem está na disposição, quem ali está orando pelo próximo, né? Então, através da minha oração e através do amor que eu tenho ao próximo, Jesus pode fazer algo por ele. Jesus pode fazer algo pela minha família. Jesus pode fazer algo pelos meus vizinhos. Jesus pode fazer algo, né? Pelas minhas intercessões. Ou seja, foi um ato de fé, né? Então, pelo ato de fé, Jesus olha aquela situação e recebe aquele paralítico. Glória a Deus, né? Então, quando aqueles homens descem, aquele homem, e Jesus olha para ele e diz: Filho, perdoados são os teus pecados. Eu achei lindo da parte de Deus. Mas aquele homem continua travado. Aquele homem continua parado. Filho, estão perdoados os teus pecados. Porque Jesus veio para perdoar pecados. E as pessoas viam o físico dele, né? Estavam vendo o físico. Porém, Jesus estava vendo o interior. Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz é de nos libertar de nós mesmos, daquilo que estamos aprisionados. De quê? De traumas do passado, de traumas que acarretamos pela nossa vida, coisas que nós fizemos, pecamos, e daí o pecado nos prendeu, atrofiou, né? E a gente fica olhando, meu Deus, eu fui assim, eu fui assado, será que Deus vai ser na minha vida? Será que Deus vai fazer algo por mim?
olha só quem era eu, quem sou eu? E aí você termina travando, né? E Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados são os teus pecados, ou seja, você está livre desse trauma, você está livre desse pensamento pecaminoso, você está livre disso. E que coisa melhor do que ter essa liberdade, né? E saber que você tem uma segunda chance de fazer melhor, de se conhecer melhor, né? Então, aquele homem, ele tem essa oportunidade. Porém, quando ele está trabalhando com este homem, os escribas olham para ele, os doutores da lei, e diz quem é ele? Cogita dentro de si. Quem é ele que acha que pode perdoar pecados? Porque é bem fato, porque na época só Deus poderia, né, perdoar pecados. Porém, no livro messiânico de Isaías, tem lá, né, que o Messias iria vir, e eles não deram crédito, estavam esperando um outro tipo, né, de pessoas, não um homem comum. Então, mas devido àquilo ali, aquele movimento, e as pessoas não estavam acreditando ainda que era o Messias. Mas agora Jesus olha para eles e diz, qual é mais fácil, perdoar? Perdoados são os teus pecados, né? Então, faz uma pergunta para eles. E essa pergunta e essas perguntas confrontam ele. Por que confrontam? Porque eles não estavam falando de fato. Ele estava cogitando em seu pensamento e no seu coração. Então, eu entendo aqui que é muito bom estar perto de Deus. Por quê? Porque Deus conhece os pensamentos maus. Deus conhece pessoas que vão nos fazer mal, ou que vai fazer mal, ou que cogita o mal, né? Antes que eles façam, executem, Jesus ele chega primeiro, glória a Deus. Antes que as pessoas se armem de fato para cogitar alguma maldade, Jesus ele sempre chega primeiro. Daí, quando a gente está em Cristo e percebe-se que Jesus agora é quem confronta ele. Jesus não deixa aquele homem responder a ele. Jesus não deixa. Ou seja, deixa Cristo trabalhar. Se ele, o que ele começou, ele mesmo vai terminar na sua vida. Se ele começou, ele vai terminar. Então, aquele homem agora recebe aquilo de Jesus e fica ali parado ainda, né? Esperando aquilo tudo ser resolvido. Eu imagino agora as pessoas olhando e vendo Jesus ali trabalhando com aquele homem. Parou toda a obra para olhar aquele homem, para ver aquilo ali, né? Então, ele olha para o rapaz e eu acho que não, tenho certeza que Jesus iria só perdoar seus pecados. Mas devido à dúvida de alguém, né? Porque tem muita gente que duvida de Deus na nossa vida. Por quê? Porque ele tem que ver algo externo. Porque o interno para as pessoas não basta. Você ser livre internamente. Para eles, Deus na sua vida, ele tem que trabalhar também por fora. Porque se for só internamente, né? Eles, tipo assim, acham pouca coisa ser libertado, né? Ele acha pouco. Isso aí, Jesus só libertou o pecado. Já é uma grande coisa para mim e para você ser livre, né? Dessa prisão. Muitas pessoas não entendem. Mas Jesus, para provar também que ele era o Messias, que ele também tinha autoridade também, além de perdoar pecado, de curar também externamente, ele agora pede para o moço, levanta. E aquele homem levantou e depois anda. Ou seja, 2 etapas. Ou seja, temos que ter, mesmo tendo a ordem da liberdade, mesmo tendo a ordem de ser livre, a gente tem que ter um tempo para caminhar. Porque muitas pessoas hoje olham e dizem, fulano foi crente ontem, mas hoje ainda continua no vício do cigarro, continua no vício da bebida, continua ainda fazendo algo que a carne se viciou, a carne estava viciada. Então, começa a degrinir, como é que se diz? Aquelas acusações, né? Porque tem que ver algo externo, porque o interno já não basta, né? E eu vejo muitas pessoas matando pessoas por conta disso. Porque se Deus salvou hoje, no outro dia fulano já tem que estar sentado no altar pregando a palavra, já tem que ser pastor, já tem que ser missionário, mas não é isso. Tem a etapa, primeiro levanta, porque eu preciso saber que eu estou viva,
Preciso saber que eu estou de pé e agora caminha. Ou seja, agora tem uma caminhada. É por etapas. Jesus manda levantar, depois ele manda caminhar, é por etapas, né? Então, há uma compreensão de Jesus. Enquanto eles estavam criticando, Jesus estava ali devagarzinho tratando daquela pessoa. Enquanto ele está tratando, né, aquela pessoa olha e fica parado. É por isso que Jesus mandou ele andar. Por quê? Porque ele estava tão acostumado a viver na opinião dos outros, viver de opinião e ser carregado pelos outros, que ela agora esquece que ela agora está livre e precisa andar. E pode andar sozinho. Só quem agora está do seu lado agora é Jesus. Ele só precisa da ordem. E ele tem essa ordem. E agora ele tem essa ordem. E às vezes, eu e você fica parado, né, no canto, Jesus salvou, tá tudo bem, já me perdoou, eu vou ficar por aqui mesmo. Não. Jesus agora manda ele andar. E, pasmem, é que Jesus manda ele andar para onde? Vá para a tua casa. Ou seja, o problema que ficou lá, né, o problema que estava lá por conta da enfermidade, por conta... Que problema é esse, irmão, dentro de casa? Separação, homens esposos, né, com esposas, brigas, né, que acabam, bebidas que ali acabam, relacionamento com pessoas, com os filhos, com a esposa, também vice-versa, né, filho nas drogas. E ali, quando tem uma libertação, Jesus manda ele ir para casa, ou seja, começar uma nova história novamente. Glória a Deus. Então, quando começa uma nova história, Deus está dando uma nova oportunidade para consertar tudo o que foi, que estava bagunçado. Tudo ali que aquela enfermidade bagunçou, né, na casa, na sua vida. Jesus cura ele emocionalmente e agora vai na casa dele, curar ele e curar a sua família, os seus amigos, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma enfermidade dessas, que a gente está paralisado, as outras pessoas também paralisam. Por quê? Porque muitas vezes, muita gente anda e se movimenta quando vê eu e você se movimentando, agindo, né? E ali eles começam a dar um crédito pela nossa força, pela nossa coragem, pela nossa maneira de fazer, pela nossa maneira de conduzir. Conduzir o quê? Conduzir uma casa, conduzir um trabalho, conduzir um ministério pessoal, conduzir família, né? E às vezes somos exemplo, às vezes pensamos que ninguém está olhando, mas primeiramente quem olhou foi Jesus. Jesus viu o problema. Então, tudo que ele viu o problema, ele já foi solucionar. Mas a segunda parte eu e você tem que fazer. Porque muitas vezes as pessoas acham que Jesus libertou, salvou, ficam paradas. Jesus é na minha vida, pronto, acabou. Não, você agora tem que entrar em movimento e tem que botar a sua história, de voltar toda a sua história, ativar tudo aquilo que a onda da enfermidade atrofiou também, porque quando a gente paralisa, paralisamos as outras partes também, paralisamos tudo, né? A nossa casa paralisa. Quando a gente para, a nossa família, a nossa casa, tudo paralisa, afeta. Mas ali, Jesus agora dá essa oportunidade a este homem. Então, o que eu acho interessante é que Deus ainda continua dando essa oportunidade até hoje, né? Será que você está precisando de algo da parte de Deus? Irmão, olha, eu não tenho forças mais para caminhar, eu não tenho força mais para andar. Aquela decepção me paralisou de uma maneira, aquela palavra me paralisou de uma maneira, né? Glória a Deus. Aquele ato que aconteceu no meu passado me paralisou de uma maneira. Não consigo acreditar em mais ninguém, não consigo acreditar nem em mim mesmo, não consigo acreditar na minha história, não consigo acreditar nos meus projetos, mas Deus está dizendo hoje, continue, levante e ande, glória a Deus, porque Jesus, Ele faz e Ele sempre tem algo novo para mim, para você. Glória a Deus. Então, a oportunidade melhor é a que Cristo nos dá. Quantas vezes eu e você quer uma oportunidade, não dá uma oportunidade melhor do que sentir a presença de Deus. Do que, irmão, olha, hoje em dia eu não acredito mais nisso, nessas coisas. Então, você já está começando. Muitas vezes você já está com o pensamento já atrofiado, sua vida espiritual parada, sua alma travada, né? Então, nessas horas você fica ali, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Então, é nessa hora que eu e você
tem que ver que precisamos de algo sobrenatural para nos ajudar. Por quê? Porque aqui terreno, né? Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente foque, mas a gente sempre tem algo que vai acontecer e a gente vai paralisar, vai ficar paralisado. Mas Jesus chegou, glória a Deus, Jesus chegou na história. E quando Jesus chega, não tem para ninguém, glória a Deus. E quando Jesus chega na nossa vida, não tem paralisia que nos prenda diante dessa presença, glória a Deus. Alguém pode cogitar, alguém pode falar, alguém pode criticar, alguém pode não dar nada, alguém pode não dar valor, mas quem critica não faz por você, não te liberta, não te ajuda. Sempre quem critica e deseja fazer o mal é o menos que faz, é o menos que ajuda. Sabe quem criticou? Os mesmos que não abriram a porta para ele entrar. Mas Jesus permitiu uma entrada, glória a Deus. E quando ele permitiu uma entrada, aí ele olhou e disse, quem é esse? Né? Porque tem pessoas assim. Quem é ele? Quem é ela? Quem pensa que é ele? Quem ela acha que é? Quem ele pensa que é? Glória a Deus. Eu não sou nada, mas sou um testemunho na mão de Deus. Glória a Deus. Na minha concepção, eu não sou nada, mas diante dela eu sou algo. Por quê? Um testemunho vivo de que Deus ele me curou. De que Deus ele me abençoou. Então, para mim basta. Eu não sei para você, mas para mim já basta. Deus libertar e renovar e fazer a minha história. Ele está lá reescrevendo a minha história. Paralisei. Atrofiei. Mas recebi a cura. E devido à minha cura, eu estou em movimento, né? Então, mas que tipo de movimento? O movimento da sua ordenança, devido à sua palavra, segundo a sua palavra, segundo a sua ordem. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava decepcionado. Mas quando Jesus chegou próximo a Pedro e disse, foi frustrada a sua pesca, mas lança de novo a rede e lança no lado direito. Ou seja, além dele dar uma ordem, ele ainda direciona. Esse é o que é o problema. E o bom da história ao mesmo tempo. Porque a direção de Deus nunca vai ser a mesma direção do homem. É por isso que muitas pessoas, elas se sentem contrariadas com a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é uma na nossa vida e a opinião alheia é outra. E isso sempre vai entrar em choque. Vai ter um choque nisso aí. Muitas pessoas não vão acreditar no seu ministério. Muitas pessoas não vão acreditar no novo de Deus na sua vida. Muitas pessoas não vão olhar para você e vai dizer, esse coitado, essa coitada, isso aí é nada. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A melhor coisa foi sentir a presença de Deus e a sua ordenância. Para mim já estava valendo tudo. Porque se Deus fizer na minha vida, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. E foi isso que aconteceu com aquele paralítico. Ele obedece. E Jesus manda ele andar porque Jesus quer mostrar para ele que ele não depende mais de ninguém, só depende dele. Olha, você não precisa mais de ninguém para trazer você para perto. Você não precisa mais. Você pode conduzir a sua vida agora, desde que seja com a minha direção, desde que seja com a minha obediência, né? A obediência é tudo. E ele obedeceu, e ele não olhou, não escutou quem estava. Por quê? Porque quem está passando o processo sabe do seu problema. Quem está passando o processo é que sabe da dor. Quem está passando o processo é que sabe aonde está apertado. O calo, a gente sabe onde aperta. O sapato, quando ele aperta, a gente sabe. Mas as pessoas que só olham, né, estão de olho, não estão sabendo o que você está passando. Ou seja, não está vendo o que Deus está falando para você. Então, se Deus deu uma ordem para mim, para você de fazer, faça. Glória a Deus. Não olhe quem vai falar. Não olhe para os críticos. Não olhe para os armadores. Não olhe para essas pessoas que só fazem criticar. Isso é um pobre coitado. Isso é uma pobre coitadinha. Porque Deus ele vai usar o menor. Deus vai usar aquele que ninguém dá nada, aquele projeto que alguma pessoa olha e diz, isso aí não dá para nada, é esse mesmo que Jesus quer, é essa mesmo que Cristo quer, é nesse caminho, é esse caminho aí que ele vai usar para levantar outras vidas. Aquele homem serviu de testemunha. Até hoje eu amo ver isso aqui, porque Jesus ele tem um apreço muito grande para as pessoas necessitadas. E o que eu vejo hoje em dia, né, muitas pessoas
entram mais na crítica, começam a cogitar nos seus pensamentos para atrapalhar do que para ajudar. Percebe-se que para atrapalhar tinha uma multidão, ninguém abriu espaço. Mas para ajudar tinha pouco, só foram 3. 3 a 4. Ou seja, você vai ter que lidar com poucas pessoas na sua vida. Ah, irmão, eu tenho muitos amigos, muitas amigas, eu tenho conhecimento de tantas das pessoas. Está te levando para Cristo? Está te levando para o propósito? Essas pessoas estão te levando ao teu objetivo, do que tu precisa? Ou está te paralisando mais ainda? Porque tem pessoas que paralisam, fecham mais a porta. Se depender de mim, daqui não passa. Se depender de mim, aí não tem vitória. Se depender de mim, disso aí não sai. É por isso que eu sempre falo, eu tenho que depender de Cristo. Por quê? Porque Ele que vai dar a direção. É quando Ele fala de levanta, anda e vai para a tua casa. Ou seja, Ele que manda, Ele que faz, Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que tem autoridade, é Ele que tem todo o poder, dado dos céus e na terra, glória a Deus. Então, é dele que eu e você precisa. Você não precisa mais de ninguém. Irmã, será que Deus não vai mostrar? Vai, Ele permitiu que essas pessoas conectassem a vida deste rapaz para que chegasse ao objetivo. Ou seja, Deus vai levantar pessoas novas conexões para te levar ao objetivo. O que Ele quer, o que Ele deseja. Ou seja, ninguém atrapalha o trabalhar de Deus. Ninguém atrapalha. É uma forma simples que Deus tem. Ou seja, são caminhos que as pessoas acham que Jesus vai vir por aqui, tem certeza que ele vai passar por aqui, tem certeza que ele vai passar na vida dessa pessoa, tem certeza que ele vai passar na casa dessa pessoa, mas Jesus está falando aqui hoje. Tem o poder de fazer infinitamente mais daquilo que eu e você imagina. Glória a Deus. Meu celular tá com você. Então, eu vou terminar a live. Então, fica com esta palavra. Você só depende de Jesus. Amém? Amém. Então, fica com esta palavra. Você não depende de ninguém. Você depende de Cristo apenas. Não precisa de críticos. Só observe.